Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, onde vai ficar, para a glória de Deus. Zacarias foi um profeta da restauração da Babilônia. Como contemporâneo de Ageu, começou seu ministério no segundo ano de Dário, em 520 a.C. Suas mensagens cobrem os acontecimentos que começaram com a restauração e reconstrução do templo e concluíram com o milênio. Era filho de Baraquias e neto do Ildo, segundo Neemias. E era um dos sacerdotes que regressaram a Judá. Zacarias provavelmente era um sacerdote e fora chamado para o ministério profético. Suas profecias são datadas como as de Ageu, embora não com a mesma precisão, com a base na referência. Zacarias 2, capítulo 4. É provável que ele fosse bastante jovem quando começou a profetizar ao lado de Ageu. A citação de Ageu, em primeiro lugar, pode bem significar essa preeminência na idade. Alguns julgam que as últimas profecias datam no ano de 480 a.C., 40 anos após a sua primeira profecia, o que também apontaria para uma idade tera no começo da sua pregação. Expositores judeus e cristãos têm se queixado da dificuldade do livro. Isso se deve principalmente às visões dos primeiros capítulos, mas nenhum profeta do Antigo Testamento tem mais profecia referente a Cristo, Israel e as nações em tão pouco espaço de tempo como Zacarias. Eles predizem a segunda vinda de Cristo, o seu reino e o seu sacerdócio, e a sua realeza e a sua humanidade e a sua divindade e a sua edificação do templo do Senhor, a sua vinda em humilhação e a sua concessão de paz permanente, a sua rejeição e traição por 30 peças de prata, e a sua volta a Israel como crucificado e sendo ferido pela espada do Senhor. As predições de Zacarias do outros acontecimentos proféticos do fim dos tempos são igualmente claras e significativas. Só no último capítulo o profeta revela os últimos cercos de Jerusalém e a vitória inicial dos inimigos de Israel, a divisão do Monte das Oliveiras e a defesa de Jerusalém pelo Senhor no seu aparecimento no Monte das Oliveiras, o julgamento das nações confederadas, a mudança topográfica na terra de Israel, a festa dos tabernáculos no milênio e a santidade final de Jerusalém e do seu povo. O livro inicia com a descrição de 8 visões de cunho apocalíptico, recebida em uma única noite, assim como no caso do profeta Daniel. Um anjo o auxiliou no entendimento das visões. No término das visões, Zacarias recebeu uma mensagem a respeito da coroação do sumo sacerdote como rei. Essa mensagem tem um valor profundo. Perante a lei mosaica, os dois ofícios jamais poderiam se envolver. Todavia, aqui fala que ele será sacerdote no seu trono. Essa união dos ofícios sacerdotais reais apontam para o rei maior, o sumo sacerdote, Jesus, tão magistralmente apresentado na Epístola aos Hebreus, onde sua função é confirmada a partir de Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. A parte seguinte é constituída de mensagens como temas abrangentes, tão ampla e o escopo da sua profecia, que ele bem poderia estar classificado entre as profetas maiores, como já vimos o alcance delas e é imenso e muito ainda há para oferecer em termos de conhecimento do futuro. O conteúdo do livro é altamente escatológico, como se pode ver pela expressão daquele dia, utilizado pelo menos 20 vezes. Depois de Isaías, Zacarias é o profeta que mais escreveu sobre a vinda de Messias. Muitas dessas profecias tiveram seu cumprimento durante o ministério de Cristo. Muitas delas ainda aguardam o cumprimento, apresentam um tom mais escatológico. O paralelo entre Zacarias 14, Apocalipse 19 é bastante forte. Indica-se dúvida das suas porosias e manifestações para a destruição das forças inimigas.
Alguns entendem que ele teria morrido martirizado pela ação de uma turba do templo, já que Zacarias, mencionado por Cristo, é filho de Baraquias e não filho de Joada, sendo que este último Zacarias morreu de maneira semelhante durante o dia do rei Joás, conforme 2 Crônica, capítulo 24, versículo 20 e 21, quando a unidade, autoria, o livro de Zacarias foi um dos mais atacados pela alta crítica. Para muitos pesquisadores, ele foi composto por uma série de autores em diversas épocas diferentes, transformaram o livro em um verdadeiro mosaico. Todavia, estudiosos conservadores têm demonstrado a unidade de Zacarias, indicam a persistência de traços de estilo que confirmam a unidade e a autoria do livro de forma incontestável. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Aqui diz assim, Zacarias 1. Assunto do livro, mensagem do Senhor. Esta mensagem do Senhor fora transmitida a Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, o profeta, no começo do mês de novembro, no segundo ano do reinado de Dário. O Senhor do Universo ficou terrivelmente zangado com o pai de vocês, mas ele ainda se voltará e mostrará o seu amor por vocês, se voltarem para ele. Não sejam como seus pais. Os primeiros profetas insistiram com ele para voltarem, e o Senhor deixaram os seus maus caminhos, mas foi tudo em vão. Venha, volte para mim, pediu o Senhor, mas não adiantou. Eles não quiseram ouvir, não deram mínima atenção. Seus pais, os profetas daquela época, já morreram há muito tempo, mas vocês devem lembrar a lição que eles aprenderam. A palavra de Deus permanece. O que o Senhor disse a seu pai aconteceu, palavra por palavra, e eles foram severamente castigados. Depois de tudo aquilo, finalmente eles se arrependeram. Deus nos deu aquilo que merecíamos. Disseram, ele fez exatamente o que havia prometido fazer. 3 meses depois, em fevereiro, ainda no segundo ano do reinado de Dário, outra mensagem do Senhor foi entregue a Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, o profeta. Numa visão durante a noite, eu vi um homem montado num cavalo vermelho, parado ao lado de um pé de árvore de muta, junto ao rio. Atrás dele havia outros cavalos, vermelhos, baixos e brancos, cada um com seu cavaleiro. Ao meu lado havia um anjo, e eu perguntei a ele, para que servem esses cavalos, Senhor? Vou lhe contar, ele me disse. Então os cavaleiros do cavalo vermelho, que era o anjo do Senhor, me respondeu, o Senhor mandou para observarem a terra. Aí os outros cavaleiros apresentaram seu relatório ao anjo do Senhor. Nós acabamos de observar a terra, e em toda parte há riqueza e paz. Ao ouvir o relatório, o anjo do Senhor orou, e o Senhor do Universo, durante 70 anos, e a sua ira ferveu contra Jerusalém e a cidade de Judá. Quanto tempo ainda vai demorar sua misericórdia? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor respondeu ao anjo que estava ao meu lado, com palavras de consolo e segurança. Então o anjo me disse, grite para todos ouvirem a mensagem do Senhor. Vocês pensam que eu não me importo com o que aconteceu em Judá e Jerusalém? Eu tenho ciúme delas como um marido da sua esposa. Estou furioso com a nação pagã que vive ricas e tranquilas, porque eu estava apenas um pouco zangado com o meu povo. Mas essas nações o maltrataram muito mais do que eu havia planejado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, abençoa meu Pai essa nação, abençoa esse povo, abençoa meu Pai cada vida. Senhor Deus, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.